Bom, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a localização das instalações da empresa. Vocês vão perceber, muitas vezes a gente acha que esse tema é um assunto muito simples de se tratar quando você abre uma empresa, mas vocês vão perceber que isso é mais complexo do que a gente imagina, tá? Então, nós vamos falar hoje única e exclusivamente sobre as condições, o que deve ser levado em consideração, todas as informações que têm que ser levantadas quando você vai definir onde serão as instalações da empresa, tá bom? Então, antes de começar, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. É, é um tema que realmente eu entendo que seja uma das maiores, dos maiores impasses que a empresa tem quando ela começa a sua atividade. Por quê? Porque geralmente quando você monta um negócio, você já sabe o ramo de atuação que você vai atuar, você já conhece provavelmente o seu cliente, já sabe, tem uma noção pelo menos de quantos funcionários você vai ter, qual maquinário você vai ter que usar, onde você vai ter que comprar matéria-prima e qual é a matéria-prima, né? Quem vai distribuir para você e quem é seu cliente final. Só que a localização, ela é mais importante porque você acaba interferindo diretamente na questão dos custos, do lucro da empresa, né? Então, quando nós falamos um pouco sobre a localização da empresa, vocês vão perceber a partir de agora o quão importante é, tá? Então, quando nós falamos sobre a localização, alguns fatores eles têm que ser levados em consideração. Em primeiro lugar, facilidade de acesso, tá? Você tem que pensar se o acesso da sua empresa, independente da sua área de atuação, se ele é tranquilo, se ele é fácil, né? E quando eu falo de facilidade de acesso, ele também está relacionado não somente a estar bem localizado. Se você pensar, por exemplo, numa transportadora que trabalha com carretas ou aqueles bitrem, por exemplo, vocês vão ter que ter, por exemplo, a facilidade de acesso não é estar, por exemplo, no centro da cidade, né? A facilidade de acesso ela está envolvida num local que tenha fácil, que seja fácil para fazer as manobras, para os caminhões chegarem. Você tem que pensar em absolutamente tudo em relação a isso, tá? Depois você tem que pensar também quais são os custos da mão de obra e matéria-prima. Se você pegar, por exemplo, em alguns estados, eles têm o salário mínimo estadual. Não sei se vocês sabiam disso. Além do salário mínimo federal, você tem o salário mínimo estadual também. Então, em alguns estados, o salário mínimo ele acaba se tornando um pouco mais caro, acaba sendo mais caro você ter a mão de obra. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma prima nossa que veio do Paraná para cá. Boa noite, Sara, agora que eu vi, desculpa. Uma prima nossa veio do Paraná para cá e ela trabalhava como assistente financeiro em uma empresa lá em Londrina, uma cidade lá do Paraná, né? Quando ela veio para cá, ela ficou espantada com os salários que pagam aqui em São Paulo. Por exemplo, um assistente financeiro aqui ganha na casa de R$ 2.000, né? Pelo menos é o emprego que ela conseguiu. Lá no Paraná, ela falou que isso daí é salário mínimo. Então, olha só a diferença, por exemplo, de salarial entre uma cidade e outra, né? Então, algumas atividades também, para quem fez cargos e salários, a gente tem o piso salarial. Em alguns casos, ele também é regional, né? Então, a gente tem que tomar e pensar muito nesse aspecto, tá? E também a matéria-prima. Dependendo da região que você tiver, a matéria-prima ela tem um custo um pouco mais alto, né? Acaba sendo um custo um pouco elevado e interfere diretamente no seu lucro, porque você vai ter que é, colocar o valor da matéria-prima, você vai ter que colocar em cima do seu produto e automaticamente seu produto vai ficar mais caro, né? Transporte para escoamento da produção. Se eu estou produzindo alguma coisa, eu tenho que pensar como vai ser o transporte, né? Então não adianta eu colocar, por exemplo, eu estou fabricando aviões, digamos que eu esteja fabricando aviões. Eu vou colocar a fábrica lá na Ilha do Bororé, por exemplo, quem conhece aí lá perto da balsa? Não dá certo, né? Já pensou a gente fabricando uma aeronave, tendo que pegar aquelas carretas enormes, e aí você vai ter que atravessar a balsa, vai ter que passar naquelas ruas apertadas, para quem é da região do Grajaú deve conhecer, né? E como que você vai fazer? Você tem que pensar no escoamento também do seu produto. É lógico que se você tiver, por exemplo, uma empresa
sei lá, na área agrícola, até é possível você sair de lá. Mas você tem trânsito, você tem que ver o custo do combustível, porque o carro vai ficar mais tempo parado, a distância para o seu cliente, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis e analisar para ver se realmente é viável, né? Proximidade aos mercados consumidores. Geralmente, pessoal, e vocês vão ver que existe uma exceção, e eu vou sinalizar qual é, as empresas têm que estar mais próximas possível da maioria dos seus clientes. Não adianta eu montar uma empresa, igual eu dei o exemplo ontem, lembra da coxinha? Você monta uma empresa para fazer salgados, você vai fornecer em Interlagos e você tem a empresa lá em Praia Grande. Não faz sentido. Você tem que estar mais próximo possível do seu cliente, porque você envolve uma série de coisas para você atender, o tempo de atendimento é reduzido, você tem menos custo para deslocamento, entre outras vantagens, tá? E também a receptividade e atitudes da comunidade em relação à instalação do empreendimento. Gente, parece que não, mas a comunidade aceitar é uma das coisas mais importantes que existe. Só para vocês terem uma noção, se eu não me engano, aí há uns 2, 3 anos atrás, agora eu não lembro exatamente, salvo engano, é mais ou menos esse tempo. Eles estavam falando em construir um aeroporto na região de Parelheiros. Quem aqui já ouviu falar dessa história aí? Alguém já ouviu? Já ouviu, né, Rafa? Quem mais? Alguém já ouviu essa história? Pois é, eles estavam falando em construir um outro aeroporto aqui em São Paulo, ali na região de Parelheiros, porque eles estavam preocupados, porque Congonhas teve muito acidente, né? É, teve aquele mais famoso, né, da TAM, dois da TAM, né? Mas já teve outros acidentes também. E os pilotos eles reclamam que tem um prédio que fica ali na região ali de Moema, que ele está bem na linha que a aeronave deveria descer. Então, ainda existe um estudo, o Ministério Público já entrou com uma ação para tentar demolir, por exemplo, esse prédio, porque ele fica na rota. Teoricamente, a aeronave deveria chegar mais baixa na pista. E aí, por causa desse prédio, ele tem que ir mais alto e depois ele cai, ele perde altitude para poder conseguir chegar na pista. Faz, Bia, já faz muito tempo. Essa briga aí, se eu não me engano, já é desde a década de 90 isso daí. Que eles falam que construíram esse prédio aí e não ganha, entra, recorre. Infelizmente, a justiça no nosso país ela é muito lenta. Mas para vocês perceberem que a aceitação da comunidade para você montar alguma coisa, ela é importante. Quando falaram na possibilidade de construir esse aeroporto em Parelheiros, a comunidade se mobilizou para não fazer a instalação do aeroporto lá. Então eles automaticamente começou a fazer abaixo-assinado, protestos e um monte de coisa que acabou interferindo e acabaram desistindo. O aeroporto que deveria ser em Parelheiros foi construído em Jundiaí e acabaram transferindo porque a comunidade não aceitou. Um outro exemplo, aí a gente não está falando de negócio, são as saídas do Rodoanel. Cada cidade, aí a Rafa está falando, o tio dela assinou. E é mesmo, acontece isso, tá? Eu não estou falando que é certo ou errado, tá, gente? Eu só estou passando a informação. Cada cidade tem cada região, na verdade, tem uma particularidade. Por exemplo, eles estavam falando na mesma região de Parelheiros de ter uma saída do Rodoanel ali. Porque, se eu não me engano, acho que a saída mais próxima, ela acontece ali acho que é em Budas Artes, né, se eu não me engano. Acho que é a saída mais próxima do Rodoanel. E aí, também foi uma outra guerra. Por quê, gente? Deixa eu só colocar para carregar, porque o meu notebook está dando sinal de bateria. E aí pode acontecer o professor sumir no meio da aula daqui a pouco. Vocês vão ver sumindo daí. Pronto. Então, aí começaram essa discussão também acerca do Rodoanel. Por quê, gente? Porque justamente por causa da saída, eles falavam que ia provocar trânsito, questão de acidente, você tem que ter uma estrutura também relacionada à saúde. Agora sim inaugurou um hospital lá em Parelheiros, que inclusive a empresa que eu trabalho administra, mas além disso, tem uma série de fatores que faz com que a comunidade acabe não aceitando, né? A Fabielle está falando que a aceitação é muito legal e local também.
Achei super corajoso da parte do meu chefe abrir uma loja nova na pandemia, e mesmo nesse tempo a loja foi super aceita onde ele inaugurou. Ele estudou todo o local e meteu a cara. Só elogios na inauguração. Achei super legal. É uma empresa de quê, ô Fabielle? Você pode falar? Produtos naturais. Olha que legal, tá vendo? Um negócio diferente. Se eu não me engano, a Ana falou que você trabalha com loja de roupas, Ana, é isso? No shopping? Ana, você tá aí? Oi, então, professor, boa noite. Eu trabalho na administração do shopping, como telefonista. Não loja, não. Ah, tá. Não, pensei que era. Pensei que era. Fala de loja. Fala de loja. Eles fazem uma coisa lá, não fazem, Ana, também? Não entendi. Quando eles falam de loja, também, né? Tá chiando, não sei se é a minha internet, se é a do senhor. Não, eu queria usar o exemplo do shopping, porque quando a gente fala de shopping, geralmente eles fazem um estudo para saber se tem algum tipo de concorrente ou uma loja parecida para poder abrir lá no shopping também. Sim, tipo, vamos supor, aqui na Zona Sul. Tá me ouvindo normal? Tô. Tipo, na Zona Sul. O marketing, né? Eles fazem reunião. Eu não sou do marketing, mas eu observo, né? Eles fazem reunião com a equipe, né? E aí o SAC liga para outros empreendimentos, querendo saber como é que funciona. Tem pessoas do marketing que vai no shopping, visita, vê as lojas, vê quem são os proprietários, faz tipo um planejamento, um estudo, se aquela loja vai dar certo lá no outro shopping, o tipo de público. Muito bom. Ô Fabielle, seu chefe, quando ele criou a loja, ele fez um estudo na região antes de fazer a pandemia? Obrigado, viu, Ana? É bem esse estudo que eu quero, é aí que eu quero chegar. Obrigado pela contribuição. Ele fez sim, ele foi conhecendo o pessoal que tem comércio do lado, perguntou do movimento da rua, pesquisou se tinha algum concorrente na mesma rua. E acontece que a gente chegou lá, antes de abrir a loja, o vizinho não sabia o nome dele, já era amigo dele, assim. E teve uma repercussão muito boa lá. Os clientes sempre elogiavam, falavam que precisava muito de uma loja daquela naquela região. Tá vendo? Vocês percebem que a gente usou dois exemplos. Eu peguei de propósito o exemplo da Ana, porque eu lembro que ela falou que trabalha no shopping. Vocês percebem que não é só a comunidade bairro, né? Você também tem que ter uma aceitação ali dentro do shopping. Por quê? Vamos supor que você tenha uma loja que seja exclusividade do shopping. Eu não sei se o shopping que a Ana trabalha tem essa exclusividade, mas em alguns casos existe algum tipo de exclusividade naquele ramo. Por exemplo, montar uma clínica dentro do shopping, né? Acontece de você ter uma certa pedir uma exclusividade, porque senão não faz sentido você abrir um negócio como aquele. E isso que a Fabiana está falando você tem que ser aceito pela comunidade, porque senão o seu negócio não vai dar certo, né? Então, vamos. Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. Por isso que eu acabei chamando as duas. Se alguém tiver mais algum exemplo, gente, a contribuição aqui ela é importantíssima, tá? A aula com vocês participando, ela é muito mais produtiva, tá? Vocês podem ver que muitos casos os exemplos estão com vocês mesmo, né? Eu estava falando agora sobre a aceitação da comunidade, a Fabielle veio com um baita exemplo. Enquanto várias empresas estão fechando, o patrão dela simplesmente foi e abriu essa empresa, né? Olha que interessante, né? Então, vamos lá então, gente. Se alguém tiver mais alguma contribuição, pode ir falando que a gente vai interagindo aqui, tá bom? Então, além de tudo isso, ó, tá vendo? A receptividade e a atitude da comunidade, ela é importantíssima. Senão a sua empresa ela não vai ser aceita, tá bom? Aqui, gente, eu vou falar sobre o caso dessas duas empresas aqui, sobre a GE e sobre a Ford. Vocês sabem, alguém já ouviu falar sobre o que aconteceu com elas? Eu até comecei a falar um pouquinho ontem. Alguém sabe da história das duas? Não? A Rafa tá falando que tem um colega que abriu uma loja de bolo antes da pandemia e deu super certo. E agora, na pandemia, ele vai inaugurar mais uma loja do tipo. Tá vendo? Olha só, gente. Tá vendo como é importante? Com certeza ele escolheu o lugar correto.
Vocês podem perceber que isso daí é importantíssimo, gente. Vende demais. Alguém sabe sobre o caso da GE e da Ford, o que já aconteceu? Quando eles mudaram dos Estados Unidos? Falei. Vamos lá. Eu comecei, na verdade, falando ontem e hoje eu vou aprofundar um pouco mais, né? Por que eles perderam? Chegou na década de 80, eles determinaram que as duas empresas decidiram que queriam sair dos Estados Unidos por questões políticas e também financeiras, e eles acharam que seria melhor para eles saírem dos Estados Unidos a qualquer custo, né? E foram parar em outros países. Só que, o que acontece, gente? Quando você sai de um país e entra no outro, não é simplesmente o fato de você sair, né? Você também tem que pensar que existe a questão do câmbio, da moeda. Então, a partir do momento que eles saíram, a matéria-prima deles, ela era dos Estados Unidos. E para eles vender também, a boa parte era dos Estados Unidos. E para eles venderem também, eles iam ter que vender em dólar também. Então, quando eles foram para outros países, a gente sabe que o dólar é uma das moedas mais fortes, né? Junto com o euro, é uma das moedas mais fortes que tem no mundo, né? Então, eles tinham que comprar em dólar, né? A sede da empresa estava num outro país mais frágil, então eles acabavam pagando mais caro, né? Pagavam em outra moeda. Tinha a questão também do transporte, e depois, na hora de importar, para vender em dólar, eles tinham várias taxas de importação. Se você pensar no universo de um carro, ainda é uma coisa razoável. Mas se você pensar em vários carros, estou falando da Ford, no caso, a GE produz trabalha em outro segmento, o prejuízo ele é milionário, gente. Então, vocês percebem que quando você escolhe a instalação de uma empresa, o local de instalação, não basta você simplesmente fazer, eu quero mudar para tal lugar. Você tem que fazer todo um planejamento. E você tem que entender. Lembra que ontem nós falamos sobre planejamento e programação da produção? Você tem que entender de onde vem minha matéria-prima, qual é a moeda que eu pago, né? Por exemplo, agora vamos falar de um tema até atual. A gente estava falando agora, recentemente, sobre a pandemia, né? Porque todo mundo falando que o Brasil deveria simplesmente cortar totalmente as relações com a China. Vocês acham que dá para a gente cortar as relações com a China? Qual é a opinião de vocês? Não dá. Eu acho que é porque a China é uma das potências, né? Ana, tá muito rápido. Ana? O áudio da Fabielle tá muito ruim, hein? Oi, tá ouvindo? Tô. Eu acho que não, professor, porque muita coisa a gente usa de lá da China, né? É muita coisa que é exportada, a gente usa muito recurso de lá, acho que não daria não pra exportar isso do nada, de uma hora pra outra, tem que ter um plano B. Exatamente. Você falou tudo já, que é o plano B. Ana, você estava falando, cortou, você quer falar? Não, foi o que a Jaque tinha acabado de falar mesmo. Eu acho que não há possibilidade nenhuma de o Brasil cortar ligações com a China, porque a China e Estados Unidos são uma das potências do mundo, né? Então, eu acho que não. Exatamente. A Fabielle também está falando que... Fabielle não, a Giovânia falou, a Rafa, Beatriz, Lisandra. Gente, realmente não dá. Boa parte das matérias-primas que a gente tem vem da China. Eu vi que eles estavam falando em cortar totalmente a relação e tudo mais, só que como que a gente vai cortar a relação se, por exemplo, máscara, luva, a maioria vem de lá. Então não dá pra gente simplesmente cortar relações, né? Se a gente não tem uma capacidade produtiva que eles têm, por exemplo, né? Então é por isso que acaba não dando. Então, quando a GE e a Ford decidiram fazer isso, fazer essa mudança, né, eles não fizeram um planejamento correto, né? E pra vocês perceberem que às vezes você tem uma empresa muito grande e eles acabam batendo cabeça, tendo que se arrepender e voltar para o lugar que eles não deveriam ter saído.
que foi o que aconteceu com essas duas empresas, né? Eles tiveram que voltar, simplesmente tiveram que voltar, porque ou voltava ou ia acabar quebrando, porque o prejuízo acabou sendo milionário, né? Não tinha como. Maristela está falando de recursos materiais, não tem como, realmente não tem como. Exatamente isso, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo? Todos aí? Hoje eu tô chamando todo mundo, hein? Daqui a pouco a Sara apareceu. Cadê o Denis? Denis hoje tá muito quieto. Pro, mudando de assunto, assim, uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho super legal na atitude do meu chefe, é que além dele abrir a loja nova, ele mudou o nome e, tipo, alguns produtos que ele tem na loja que ele já tinha antes, ele baixou um pouco o preço por conta do bairro e, tipo, é uma loja que é concorrente da própria loja dele. Caramba, que interessante, Fabielle. Ele tem loja em qual bairro? Ele tem no Itaim Bibi, na Vila Nova Conceição, na Paulista, duas, e agora essa na Brigadeiro. Então, agora, só para vocês terem uma noção, vocês já foram no Extra? Claro que vocês já entraram no mercado Extra. Vocês acham que o preço do Extra, que fica, vamos pegar ali perto dos Jardins, ali no Itaim Bibi, tem um na Juscelino Kubitschek, é o mesmo preço do Extra do Taboão, por exemplo? Vocês acham que é o mesmo valor? Não, professor. Por quê? Não. Eu faço comparação. Então, eu acho que não, cada região. Cada região é diferente. Rafael, você tá por aí? Você tá querendo falar também? Eu acho que não, porque eu faço uma comparação aqui com meu pai, eu moro em Moema. E Moema, um pão de açúcar daqui é super, ultra, mega caro. Já em Recife, no bairro, não é tão, sei lá, o patamar tão alto assim, não é tão caro quanto aqui. Quando você monta um lugar, você pelo menos o fato de não ter loja da Mercedes, BMW em bairro, né? Exatamente. Gente, é assim, quando você vai montar uma loja, você tem que fazer um estudo mercadológico, né? Você tem que conhecer a região, tá? E quando você faz isso, você tem que entender qual é o poder aquisitivo da região. O exemplo que a Fabielle falou aí é bem interessante, né? Você vai montar uma loja da BMW, gente, eu não estou menosprezando o bairro, isso daqui é a título de exemplo, tá? Por favor. Você acha que se tivesse uma loja da Ferrari lá no Jardim, sei lá em Parelheiros, vamos usar o exemplo de Parelheiros, eu falo porque minha família mora lá, tá, gente? Então eu vou usar o meu exemplo. Vocês acham que lá em Parelheiros uma loja da Ferrari cairia bem? O que vocês acham? Não, eu entendo, Fabielle, tranquilo. Só tô falando porque é bom a gente deixar claro. Eu acho que não, porque o público que tem lá, tipo, a classe média, não pode ser falando da pessoas, mas o nível de pessoas tem, tipo, o Morumbi, tipo, todo mundo que é ali, ou tipo, o Shopping Eldorado, ali, ali mora o povo que é a massa. E, tipo, Pandeleiros não mora o povo da massa, mora alguns. Mas, tipo, bem longe, condomínio, mas bem Para vocês terem uma ideia, gente, eu moro no Morumbi. Não tenho problema de falar sobre isso. Eu moro bem aqui no Portal, aqui perto do Shopping Morumbi tal, e do Jardim Sul. Gente, se eu for comprar pão todo dia na padaria que tem aqui atrás, aqui onde eu moro, eu deixo meu salário do mês lá e vou embora. Não tem condições, porque o valor é muito mais alto, né? Então, quando eu vou fazer compra, geralmente eu vou para outro bairro, né? Eu faço compra no Zafari, Fabielle, às vezes. Dentro do Shopping Morumbi e tal. Eu gosto dele. Não compro tudo lá, até porque eu tenho cesta básica.
mas eu compro algumas coisas lá, a gente sempre vai lá. E eu não acho o preço alto, mas se tem algum mercado, por exemplo, quem deu o exemplo do Pão de Açúcar, eu acho que foi a Jaque, né? O Pão de Açúcar, o preço é muito alto, né? Em compensação, dependendo do bairro que você for, tem um hortifruti aqui perto da minha casa, que é Oba, não sei se vocês conhecem, eu moro perto do... Agora abriu um Madeiro e um... Fugiu agora aquele do Habib's lá, o Ragazzo. Gente, é tudo muito mais caro. Então, assim, vocês percebem que a localização está relacionada com o valor também. Você tem que fazer um estudo do poder aquisitivo das pessoas para você poder equiparar, né? Então, é importante. Oi, Jaque, desculpa. Até a feira livre aqui, que vende frutas e tal aqui em Moema. Todo domingo tem uma feira livre que trazem frutas, essas coisas. Aí eles montam as festas e é tudo muito caro. Para as pessoas que são formadas, quando a gente vai totalmente outro preço, é muito caro, muito caro. Mas agora vamos tentar desvendar um negócio, vamos tentar fazer um mini brainstorming aqui. Por que vocês acham que nessas regiões é mais caro? O André tá dando exemplo do MEC. Exatamente. Eu acho que porque tem mais população rica, mais empresários. Por exemplo, no Portal do Morumbi, na Paulista, em Itaim, eu acho que é isso. Além disso, vocês acham que, por exemplo, o aluguel de um galpão no Grajaú, por exemplo, que eu falo que minha mãe mora lá, é o mesmo preço do aluguel de um galpão na Paulista, em frente ao metrô? Vocês acham que é a mesma coisa? Não, professor, é 3 vezes mais caro. Se brincar, 5 vezes mais. Exatamente, gente. Então, vocês percebem como a localização ela é importante? Se eu vou montar um lugar, um comércio, e a gente está falando só de comércio, vocês vão ver que existem exceções. Vocês percebem que quando a gente fala de comércio, você depende também de uma série de fatores? Não adianta, por exemplo, eu querer alugar um galpão grande para vender coisas caras no bairro errado, lá em Guaianazes, por exemplo. Não dá, né? A gente tem que pensar sobre o poder aquisitivo da nossa região, do nosso cliente. É igual o exemplo que eu dei. Eu vou fazer, por exemplo, eu estou fazendo aeronave. Eu sou dono da Boeing e a Boeing quer instalar lá na Ilha do Bororé. Quem é do Grajaú sabe. Eu falo porque eu tenho amigos lá. Eu vou fazer... Como que eu vou passar com a asa do avião naquela estrada ali, por exemplo? Eu tenho que pensar em tudo isso, né? O André está falando que não o aluguel da Paulista é muito mais caro, porque tem mais movimentação de pessoas e também de alto escalão. Exatamente. Além disso, André, e eu acrescentaria, a sua resposta foi perfeita, eu acrescentaria, por exemplo, a questão de você ter um metrô perto, né, de ser uma região centralizada, você tem muitos escritórios ali na região, automaticamente a sua chance de vender mais é muito maior, né? Se você abre uma porta de um comércio lá em Guaianazes, talvez até você venda bem, mas será que é a mesma chance de você vender na Paulista, por exemplo? Não é. A gente sabe que ali é só prédio e cada prédio ali está cheio de gente ali, né? Então vocês percebem como a localização ela é importante? Então vamos avançar mais um pouquinho aqui, tá? Gostando de vocês participando, eu gosto muito mais da aula quando é assim. Quando você vai decidir, você tem que tomar cuidado com 4 decisões. Primeira decisão nacional, país, o exemplo da GE e da Ford que eu dei. Tem a questão da moeda, estabilidade econômica, custo e disponibilidade de mão de obra, porque tem país, por exemplo, que a mão de obra é muito mais cara, né? Taxa de importação e exportação, esse quadro está na apostila de vocês, tá? Comunicação, clima é muito importante, dependendo da sua atividade. Você não vai montar, por exemplo, uma loja de regata, de regatinha e biquíni lá no Alasca. Não faz sentido, né? Você tem que pensar na localização. Restrições e incentivos governamentais, e eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, e fatores culturais. Você vai, por exemplo, naqueles países os países do Oriente, que as mulheres têm que andar cobertas, você não vai vender roupa micro saia, por exemplo, lá, porque você tem a questão cultural, você não vai vender, não vai dar certo, né? Então, quando você tem que fazer a decisão nacional, você tem que tomar muito cuidado com a questão do país, né? Tem uma série de fatores culturais, restritivos, governamentais, né? Principalmente o câmbio, questão da economia, porque às vezes é um país que está praticamente quebrado, você quebra junto com ele.
Uma vez que você decidiu o país, você tem que ir também para a decisão regional, que seria o quê? Você decidir dentro do estado que você vai aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, peraí, eu vou vender chimarrão no Nordeste? Provavelmente não vai dar certo, porque é uma bebida quente, né? E aí já é uma cidade quente. Você vai em São Luís, no Maranhão, por exemplo, faz 40 graus na sombra. Você vai vender chimarrão para quê lá? Né? Então você tem que entender a localização do seu produto, da sua empresa, do seu empreendimento. Você tem que entender a relação, estudar ele antes de você querer montar. E é bem isso que é o primeiro item aqui, ó, maior concentração de clientes, né? Você não vai ter cliente lá de chimarrão, você pode ter um ou outro que por curiosidade vai querer tomar uma vez na vida. Eu vou falar que eu tomei, não sei se eu dei azar, eu não gostei, mas tem gente que ama, conheço gente que ama, mas às vezes não vai ser uma coisa que você vai tomar direto. Agora, será que se eu colocar lá uma fábrica de sorvete não vai dar certo? Provavelmente sim, né? Cidade quente, praticamente o ano inteiro esquenta, né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente está mais próximo da concentração de cliente, né? Custo e disponibilidade de mão de obra, é bem o que eu falei hoje, lembra? É a mesma situação do país. Tem lugares que a mão de obra ela é mais cara, outros lugares ela acaba sendo mais em conta. Então, o custo ele acaba interferindo diretamente também, agregando valor ao seu produto, né? Grau de organização sindical. Gente, tem alguns estados que o sindicato ele é mais atuante, você precisa entender essa questão também, não é simplesmente você chegar lá e instalar. Geralmente, quando você trabalha com algum tipo de atividade, você está subordinado à legislação de algum sindicato. Então você tem que entender como é a atuação do sindicato naquela região, né? Custos de construção é muito importante também, porque você tem que construir um prédio, você vai ter que construir toda uma estrutura, você tem que saber, é igual o exemplo que eu dei, você vai construir aqui, vai construir no Acre, onde será que vai custar mais, né? Oferta e custo dos serviços públicos, então cada prefeitura, cada estado tem a sua taxa, tem as suas particularidades, você tem que entender bem. Sistema de transporte é muito importante. Você vai, por exemplo, montar uma fábrica lá na região norte, aquelas rodovias que nem são pavimentadas ainda. Eu até dei uma aula de logística, eu mostrei uma foto de um caminhão atolado e caiu numa ribanceira porque a estrada estava barro puro, né? Então, você tem que entender a questão do sistema de transporte, como funciona, se é fácil o acesso, tudo isso, né? Disponibilidade e custo de matéria-prima. Você não vai montar uma empresa lá em Belém do Pará se a sua matéria-prima sai do Rio Grande do Sul. Você tem que fazer uma mesclar para você não perder dinheiro nisso, né? Aí a gente volta a falar aqui novamente o quê? No clima, restrições, incentivos governamentais e legislação ambiental. Dependendo da atividade que você tiver, a legislação ambiental ela pega muito pesado, né? Então é bem complicado, tá? Dúvidas até aqui? Não. Tranquilo? Vamos lá. Depois tomada a decisão nacional, regional, nós vamos partir para a decisão o quê? Comunitária, que aí a gente já está pensando, já decidiu o estado, a gente já vai pensar mais na cidade para entender um pouco mais sobre a comunidade. Você vai pensar nas mesmas coisas relacionadas ao estado, a decisão regional, tá? A decisão regional ela não está só relacionada ao estado, é mais pela região, né? Mais para a região mais quente, mais fria, mais no centro-oeste ali, e a comunitária já é mais o estado. Decidido esses três fatores, você vem para a última decisão, que é a decisão do local. Aí sim você vai escolher o bairro, a rua, né, o número, para você montar o seu negócio. Tá? Gente, quando eu falo de incentivo governamental, o que eu estou querendo dizer com isso? Em algumas cidades, se vocês perceberem aqui, tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama Sumaré. Fica pouco depois de Campinas, se eu não me engano, acho que uns 30, 40 quilômetros de Campinas, salvo engano. Eles começaram a oferecer incentivo fiscal para as empresas. Então, digamos que uma empresa pagasse 16% de imposto aqui na capital, eles chegaram e falaram, olha, se você instalar sua fábrica aqui, eu te ofereço, você só paga 5%. Onde você vai montar sua empresa? Não está tão longe da outra, né? Porque o acesso é fácil, acaba valendo a pena.
Então, quando você fala de legislação governamental, e isso é muito comum, por exemplo, São Bernardo do Campo, há um tempo atrás as montadoras, a GM, a Volks, chegaram a ameaçar de sair da região de São Bernardo do Campo, ali do ABC. A General Motors, que fica em São Caetano, eles ameaçaram de sair. O que aconteceu? Por quê? Porque eles queriam equiparar os impostos da região com a capital de São Paulo. E eles falaram, não, a gente saiu da capital por causa disso. Agora vocês também estão aumentando, a gente sai e vai para outro lugar, então. Então você tem incentivos fiscais, impostos que acabam sendo diminuídos em prol de uma determinada região. Por que isso é feito, gente? Geralmente isso é uma estratégia política, né, para tentar desenvolver aquela região. Então, às vezes, até o próprio governo do estado, por exemplo, ele chega e fala, olha, eu preciso desenvolver um pouco melhor o ABC, então eu vou dar incentivo para as empresas que quiserem montar lá. Se eu monto mais empresas, o que acontece? Abre-se mais empregos. Abrindo mais empregos, vai ter mais gente com dinheiro. Tendo mais gente com dinheiro, é mais gente que vai gastar dinheiro naquela região. Mais gente gastando dinheiro, automaticamente você gera mais emprego e gera mais imposto para o governo também. E aí assim vira um ciclo vicioso. Vocês percebem como é importante essa questão da localização? E também tem a questão ambiental. Não basta você gostar do lugar, achar ele bonitinho, você tem a questão ambiental também. Se você não fizer tudo corretamente, você acaba perdendo um pouco de credibilidade no mercado. Você não pode acabar querendo destruir o meio ambiente com a sua atividade. Eu trabalho, por exemplo, com eu vou montar aqui um parquinho, tipo um Hopi Hari da vida, eu vou desmatar toda a região. Eu tenho que pensar nisso. Isso é importantíssimo, tá, gente? Não percam isso Nunca não perca isso daí, essa questão da localização, tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho, gente. Então, uma vez você tomou essas 4 decisões, a gente já consegue pensar um pouco melhor. Existem alguns parâmetros para a escolha das instalações, né? Então, ele está relacionado primeiro com as atividades exercidas e também a necessidade de manufatura ou distribuição, né? Ou distribuição. E aí cada um tem a sua particularidade. Lembra que eu falei com vocês que existia uma exceção? Tá aqui a exceção. Atividades de mineração, por exemplo, e manufatura pesada. Por que eles são exceção? Porque eles não necessariamente têm que ficar próximo do cliente. Por quê? As instalações deles são muito caras. Então, para você montar uma atividade dessa, geralmente você gasta muito dinheiro. Então, você tem que ter muito investimento, né? E geralmente essas atividades, ela ocupa muito espaço. Se você já pensou você montar uma atividade de mineração, primeiro que não seria possível tecnicamente, mas na Avenida Paulista, quem aqui já viu uma mineradora? Eu já estive em Ouro Preto, em Mariana, em Minas, e lá tem a Vale do Rio Doce. Eles exploram lá. Gente, são quilômetros de empresa. É muito longe, muito grande, né? Então você tem que ter um espaço muito grande. O metro quadrado, enquanto mais barato for, melhor. E claro que tem que ser uma área que também dê para você explorar. Uma outra situação é o quê? Eles usam matérias-primas deles, geralmente são muito volumosas e pesadas. Então não dá para você trabalhar isso para você manusear. Então eles têm que estar prioritariamente mais próximo da matéria-prima do que do cliente final. Porque aí a matéria-prima, ela é pesada. E o produto final, ele não pesa tanto, né? Porque aí são poucos consumidores finais. Então ele pega lá uma pedra de ferro, de prata, alguma coisa que prata já não é pedra, mas pega um minério pesado, ele acaba tratando, né, trabalhando naquele minério e acaba gerando um produto bem menor. Então, para ele é negócio, desculpe, para eles é negócio o quê? Está mais próximo da matéria-prima do que do cliente final. É bem mais importante, tá? E porque aí o que acontece? Essas empresas, geralmente, elas têm algum tipo de incentivo fiscal, que é o que eu expliquei agora há pouco, né? E tem que ser um lugar que também seja fácil para você escoar a produção. A gente está falando de produtos grandes, né? Você tem que ter um lugar que vai chegar uma carga pesada de matéria-prima, grande. Você tem que ser um lugar espaçoso.
né? Terrenos baratos, né? Em alguns casos, como eu falei de incentivo fiscal, alguns terrenos são até cedidos pelo próprio governo, tá? Seja municipal, federal ou estadual, para desenvolver aquela região, tá bom? Agora falando um pouco sobre atividades de venda ou e varejo ou prestação de serviços. Então, gente, basicamente seria isso daqui que eu falei, ó. Em primeiro lugar, a loja é acessível aos clientes? Isso tem que ser pensado, porque senão não dá certo, né? O local favorece a venda por impulso? Gente, para quem trabalha aí, ó, a Ana talvez deva saber, ou a Fabielle te deu o exemplo, você tem que provocar isso, né? Muitas vezes a gente tenta provocar isso no cliente, tá? Provocar essa compra por impulso, né? Atenção, mulheres, né? Não só mulher, homem também compra muito por impulso. Mas você comprar, você tem que fazer com que o local seja chamativo, atrativo e você sinta vontade de comprar, né? E muitas vezes você não tem nem vontade, você acaba tendo que comprar. Qual o fluxo de pedestres? Gente, a gente já está falando de quê? De venda e varejo, tá? Fluxo de pedestres no local é grande? Opa, se então ótimo, a gente consegue montar aqui. A área em questão concentra mais atividade comercial e ou concorrentes? Precisa entender isso, dependendo do caso, vocês vão ver daqui a pouco, que você ter um concorrente perto às vezes é bom, né? Então, é uma área comercialmente falando boa? Estacionamento é necessário? Se for necessário, tem como fazer? E o público-alvo tem acesso garantido à loja? Aí entra aquela questão que a gente estava discutindo agora há pouco, de você montar uma loja da Ferrari em Parelheiros, por exemplo. Será que daria certo? Não daria, né? Você tem que estar próximo do seu público-alvo. Como eu falei, a exceção que existe são essas empresas de manufatura de coisas pesadas e de mineração, que você tem que estar próximo da matéria-prima e não do cliente. Mas, no caso de atividade de venda e varejo, o ideal é você sempre pensar no seu cliente também, tá? Aí quando você for fazer, você tem que definir algumas coisas. Então, primeira coisa, você tem que definir qual é o perfil do consumidor que eu quero alcançar. Quem é o indivíduo que eu vou vender? Qual é o público que eu vou vender? É classe A? É classe B? Gente, periferia, por incrível que pareça, é a região que você mais vende, viu? Se você olhar lojas, por exemplo, de roupa na periferia ou no Brás, por exemplo, você vai perceber que as lojas estão sempre lotadas, porque o povo da periferia consome mais do que o povo do mais rico, entende? Você vai naquelas lojas, por exemplo, Itaim Bibi, sempre são vazias ali, aquela coisa. É lógico que você vai vender umas, já vende R$3.000 uma blusa, né? Você tem que analisar o quê? O contrato, as condições de pagamento, prazo de aluguel, tudo isso tem que ser analisado, gente, né? O preço, eles tem que estar dentro do que você pode pagar. Você não vai poder, por exemplo, ter uma perspectiva de vender R$10.000 por mês e pagar R$15.000 só de aluguel. Não faz sentido. Então, isso você tem que observar. Você tem que observar alguns aspectos, como facilidade de acesso e visibilidade, volume do tráfego, local para estacionar, como eu falei, nível de ruído, dependendo da atividade, não faz sentido. Você vai montar, por exemplo, a gente falar de prestação de serviço. Como que você vai montar um escritório de advocacia ou uma clínica médica num lugar que não para de passar ônibus e não tem isolamento? Ou, por exemplo, às vezes você montar aí uma faculdade. Por exemplo, eu tenho dificuldade na Uninove, lá onde eu estudo, que fica do lado do terminal. Então acaba fazendo um pouco de barulho ali e acaba interferindo na aula. Os ônibus, eles acabam atrapalhando. O ruído, então, muitas vezes a gente, né, talvez, se fosse um pouco menor, não atrapalharia, né? Facilidade de aquisição da matéria-prima, né? Você tem que ser um lugar que você consiga receber a matéria-prima, comprar e fazer com que ela chegue até você com facilidade. Mesma coisa, mão de obra. Você vai contratar um funcionário, você tem que saber certificar de que vai ser fácil ele chegar. Não adianta você montar uma loja lá no meio da rodovia Dutra, por exemplo, no meio do nada lá, como que o funcionário vai chegar? Né? Você vai ter que pagar táxi para ele? O que você vai fazer para ele chegar lá? Não tem como, né? E procurar o lado da rua sempre onde há sombra no período da tarde. Isso daí, comercialmente falando, é bem melhor, porque é o horário de maior movimento. Então você tem que sempre pensar nisso. Espera aí, a sombra à tarde está desse lado? Procura sempre fazer isso, porque isso acaba, por incrível que pareça, interferindo.
Procurar o lado da rua onde há sombra no período da tarde, já falei. Prefira pontos que tenham o mesmo nível da rua e sem recuo, próximo à entrada principal. Então, escadas rolantes, porque são áreas de circulação, é mais fácil das pessoas verem o seu negócio, né? Ou lojas âncoras. Lojas âncoras são as lojas principais. Você vai no Shopping Interlagos, você entra pela C&A, você entra pela ReHap, por exemplo, né? Pelo Carrefour, dá para você entrar. Então, se você tem uma loja ali próxima, essas lojas acabam atraindo a atenção para a sua loja também. Evitar regiões que causam sensação de segurança. Isso é óbvio, né, gente? Você não vai montar um negócio numa região que o cara vai falar, peraí, se eu for lá eu vou ser assaltado. Não tem como. E aí eu coloquei uma interrogação aqui no ponto de ônibus. Por quê, gente? Porque ponto de ônibus nem sempre é positivo. Por quê? Dependendo da situação, dependendo da atividade que você tiver, você... Gente, tem um erro aqui, tá? Deixa eu até já corrigir. Dependendo da atividade que você tiver, não é positivo você fazer no ponto de ônibus. Ponto de ônibus, apesar de ter uma circulação de pessoas grande, você não... Dependendo da atividade, se você for chegar de carro, por exemplo, o barulho do ônibus pode atrapalhar, a circulação daquele monte de gente na frente da sua loja pode obstruir a visão da sua loja, né? E o acesso de carros também pode acabar sendo interferido. Então é uma coisa que você tem que pensar muito bem. Pessoal, dúvidas até aqui? Tô falando muito, né? Tô falando demais hoje. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Vocês dormiram? Vocês estão aí, gente? Gente, vocês querem fazer uma pausa ou querem ir direto? Mais uns 15 minutos eu finalizo a aula. Vai direto ou vocês querem fazer uma pausa? Se quiser, não tem problema. Estou à disposição. A maioria vence aí, gente. Vai falando aí, direto, então para. Vocês não vão perder conteúdo, independente do jeito, pra mim não vai mudar, tá? Direto? Bora então, gente. Mais 15 minutinhos eu libero vocês. Vou passar toda a matéria. Como eu falei, nós estamos uma aula à frente do cronograma. Então tá tudo sob controle. A gente está conseguindo passar certinho. Fechou?